falando está produzindo o que na sua casa? Vida ou morte? Vida ou morte? Ah, não aguento mais o casamento. Está fazendo o que lá? Está falando o que em casa? Aí começa a colher o que? Morte. É morte sentimental. É o homem que ofende a mulher, e a mulher começa a se esfriar com ele. Aí ele chega: pastor, eu não sei, minha mulher está tão ruim comigo. Você está fazendo o que com a tua mulher? Estou ofendendo. Não muda, cara, não muda. Continua do mesmo jeito. Não tem como ter vida. A moça chega: pastor, eu não estou aguentando mais meu marido. Você está fazendo o que? Eu estou xingando ele todo dia. Não tem jeito. Está xingando, ofendendo o marido. Outro problema, você sabe qual é, irmãos? É quando o casal não sabe lavar a roupa suja em casa. A roupa está suja, lava em casa. O que fazem muitos casais? Primeiramente, leva o problema lá para a mamãe e para o papai. Fala mal da esposa, fala mal do esposo. Aí, como os pais têm sentimentos paternos, quando ele escuta o filho falando, o pai já pensa: a minha nora não presta. Quem está ouvindo o filho? Ou seja, os pais desse homem já começam a achar que a nora não presta. A primeira hora que eles contemplarem a nora, já vai ter uma forma fria de tratar a nora. Porque os pais agora assumiram o problema do filho para si. E aí eles vão desprezar essa nora. Ou vice-versa. Vão desprezar esse genro. Mas por que estão desprezando? Porque eles ouviram a versão de um lado. E em cima disso já se basearam. E o que está acontecendo com essa família agora? Está trazendo morte lá na casa e trazendo morte na casa dos pais. E a gente não percebe isso. Por isso, irmãos, presta atenção no versículo 17. Esse assunto para até 4 da tarde, ô Jeová. Hoje não tem nada, né, mano? Não tem nada hoje não, né? Hoje é sábado, né? Tem gente até sorrindo aí: ô pastor, continua. Mas tem que finalizar. Olha o versículo 17. O que primeiro apresenta o seu caso parece justo, até que vem outro e o examina. O que primeiro apresenta o caso parece certo. Então é mais ou menos assim: meu filho chega e me conta o caso, parece que ele é certo. Aí vem a nora, olha para mim, olha para o meu filho e diz: você tem certeza que aconteceu assim? Essa frase já deixa o meu filho meio abalado. Ele já não consegue confirmar o que falou. Deu para entender o exemplo, irmãos? Até que aquilo que o filho falou seja examinado, parece que aquilo que ele falou é totalmente errado. Ou vice-versa, aquilo que a filha falou é errado. Então você não pode ouvir somente um lado, precisa ouvir os dois lados. Mas qual o grande problema? Você não tem que ter sentimento de pai nem de sogro. Tem que ter sentimento de homem de Deus. Quando você tem sentimento de homem de Deus, você vai ajudar na solução do problema do casamento dos seus filhos. Você não vai criar um outro problema. Por isso, irmãos, olha o versículo, meu Deus, olha o versículo 13. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Você ouviu só um só lado e já sai respondendo. Que tal ouvir o outro lado primeiro? Para você não passar vergonha. Amém, irmãos? Isso é para ter uma família feliz. E quando você e eu vamos seguindo essas ordens de Deus, Deus quer o quê? Deus quer dar equilíbrio ao teu casamento, equilíbrio na tua casa. O que acontece com muitos filhos? Muitos filhos fazem isso aqui. Abra Provérbios 4.
Eu vou usar a expressão divina para você entender como Deus trata a gente. Olha bem o que Deus está lá, no versículo 11. As filhas e as filhas, escutem esse texto agora, olha. Provérbios 4, vamos no versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas veredas da justiça te faço andar. 12. Quando andares, não embaraçarão os teus passos, quando correres, não te apressarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarda, pois é a tua vida. 14. Não entres na vereda dos ímpios. Olhem para mim um pouquinho e não me respondam a pergunta que farei. Só vocês pensarem um pouquinho. Como o tempo é curto, eu tenho que resumir. Olha para mim um pouquinho, irmãos. Aonde estão os ímpios? Um dos grandes problemas que eu fui vendo sobre a igreja e família é você não entender o que a Bíblia diz. Aonde estão os ímpios? Sabe onde estão os ímpios? Marca esse texto aí que a gente já volta aí. Manda você não entrar, né? Marca esse texto de Provérbios e abra Jeremias. Vê aonde estão os ímpios. Jeremias capítulo 5. Olha onde estão os ímpios. Se você não sabia disso, vai saber agora. Se você já sabia e tinha esquecido, vai relembrar agora. Olha onde estão os ímpios. Versículo 26. Entre o meu povo se acham ímpios. Entre o meu povo se acham ímpios. Jeremias 5, versículo 26. Entre o meu povo se acham ímpios. É lógico que o contexto desse capítulo é muito amplo, mas vamos lá, irmãos. O que é uma pessoa ímpia? O que é uma pessoa ímpia? Antes de voltar lá no capítulo que nós acabamos de ler de Provérbios, olha o que é uma pessoa ímpia. Abra Salmos, antes de voltar em Provérbios. Abra Salmos, capítulo 1. De uma forma resumida, o que é uma pessoa ímpia? Olha o versículo 1 de Salmos 1, para você entender o que é uma pessoa ímpia. Bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho de quem? Nem se detém no caminho de quem? Nem se assenta onde? Olha o versículo 2. Antes tem a sua satisfação ou o seu prazer na lei de quem? E na lei do Senhor medita quando? Quem são os ímpios? São aqueles que não estão andando na lei de Deus. Agora preste atenção. Eu estou falando, irmãos, com experiência própria, só que eu não posso ser tão detalhista. Existe muito crentes ímpios. Existe muito crentes ímpios. E aí, muitas vezes, os crentes ímpios estão exatamente no nosso meio. São crentes que estão andando conforme eles mesmos pensam. Vou falar aqui mais intimamente com essa congregação, só para vocês entenderem como é sério isso. Eu falo sem expor nome de ninguém. Quando um crente promessista, ou não, um jovem crente promessista incentiva um outro jovem a ficar com uma jovem da igreja, esse jovem é ímpio. Esse jovem é ímpio, porque ele está andando conforme os seus próprios pensamentos. Ele não está andando de acordo com a lei de Deus. E o que é ficar? Sabe o que é ficar? É beijar sem compromisso. Sabe o que é ficar? É passear sem compromisso. Eu namoro com você, você namora comigo, vamos pro cinema hoje? Vamos. Aí dá um beijinho e vai para casa, acabou o negócio. Isso está acontecendo no meio da igreja. E as pessoas pensam que isso não é ser ímpio. Isto é ser ímpio.
está no meio da igreja. E se você não quiser perecer como jovem, você tem que fugir dessa proposta que foge da lei de Deus. É que eu não posso falar tudo, irmãos. Como pastor, eu sei de tanta coisa. Eu sei de muita coisa. Eu sei de coisas que vocês não sabem que eu sei. Eu só estou aproveitando para aconselhar, porque eu sou pastor de vocês. Então, quando o moço vive ficando com uma moça, beija uma aqui, beija a outra ali, ele não aprende a respeitar nem a si mesmo, muito mesmo a moça com quem ele está. Nem a si mesmo ele respeita. Fala um linguajar aqui meio devagar, tá? Ele põe a boca em qualquer boca. Ele não reserva a boca dele para a mulher que ele ama. Ele não tem compromisso nem com o corpo dele, muito menos com o corpo de uma mulher. Mas está ficando. Daqui a pouco pega uma doença e vai casar doente com outra mulher. Porque assim está sendo no mundo. Ou quando não, presta atenção, moça, eu preciso falar com vocês isso. Eu conheci um rapaz que falou assim: pastor, que crente, pastor, tem 3 fases na vida de um rapaz. Falei, quais são? Primeiro, pastor, tem que ficar. Segundo, tem que namorar. Terceiro, tem que casar. Eu falei, então você inventou ficar. Eu tenho que ficar para saber se eu quero namorar. Vai se converter, crente. Que é isso? É diabo puro. Eu tenho que ficar para saber se eu quero namorar. Isso é diabo puro no meio da igreja, irmãos. Fora da verdade de Deus. Esse sujeito engravidou uma moça, se casou, não sei. Aí tinha um problema sério. Esse camarada é bonitinho, fica com todas. Aí ele engravida uma e não casa com ela. Depois ele se converte. Eu me converti, eu mudei. Aí tem uma moça na igreja que é lindinha, bonitinha, purinha, e quer casar com ela. Captou a mensagem? Aquele engravidou, fica para trás. Agora tem uma purinha, para você ver. Meu Deus do céu, eu não estou bravo mesmo. É muito cara de pau um sujeito desse. Isso é sério, irmãos. Sabe o problema da moça? A moça olha para ele, mas como você é linda também. Ela é pura. Ela não vai ter relação com ele. Ela teme a Deus. Ela fala, eu quero casar com você. Ele fala, eu também quero. Só que ela não pega o currículo dele. Com quanto você ficou? Fiquei com 10. Com 10? É, para saber como eu ia casar. Quando eu conheci você, conheci a mulher do meu sonho. Safado. Isso é sério, irmãos. É a mulher do meu sonho. Tem um filho já. Aí a moça, eu te amo, aceita teu filho. Irmãos, o filho não tem culpa. Mas essa moça vai pegar um pacote que não é dela. Ela não escolheu um moço que teme a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Por que muitos casamentos não são felizes? É porque essa peneira toda não está na vida da igreja. Para finalizar hoje, com vontade de ir até as tantas, mas tem que finalizar. Sabe quanto problema acontece na família? Porque a família não são felizes. Porque em geral, cônjuges, pais e filhos estão fazendo basicamente isso que você vai ler agora. São 2 textos, talvez 2 textos no máximo, para a gente finalizar essa meditação de hoje, que é muito amplo o assunto de hoje. Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Como está a tradução aqui? Suscita, levanta a ira. Agora presta atenção, irmãos. A forma que você responde a uma pessoa irada, ou vai aumentar a ira, ou vai diminuir. Por isso a resposta branda. Ela desvia. Por que desvia? Porque a pessoa vem furioso
e você tem uma resposta branda. Amém? Essa resposta branda pode ser do homem para a esposa, da esposa para o homem, pode ser do pai para a filha, da filha para o pai. Só que tem hora que um dos dois erram, e quando esse erra, pode ser o pai, pode ser a filha, a outra pessoa que não errou é que tem que ter a resposta branda. Deus não dá direito que eu erre com os meus filhos, mas se eu falar de uma forma errada, os meus filhos precisam ter a resposta branda, mas eles não têm a resposta branda se deixarem se levar pela própria carne. Qual o problema então? O problema aumentou. E quando esse problema aumenta, o que acontece no casamento? O que acontece na família, irmãos? Presta atenção nisso, por favor. Quando as respostas são agressivas, quando uma ofensa vai em cima da outra, o que acontece no meio da família? Efésios. Efésios 4. O que acontece no meio da família? Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o adversário da igreja e que ele anda bramindo comunhão, ele anda em derredor, bramindo comunhão, buscando a quem possa tragar. Então presta atenção, não é para mim, irmãos, é para todos nós. Eu vou dizer para vocês sem medo de errar. O inimigo quer acabar com a minha vida, quer acabar com a vida do João, quer acabar com as nossas vidas. Ele quer acabar. Mas Deus é com a gente, amém? Deus é com a gente, Deus que nos dá a vitória. Só que o fato de Deus estar com a gente não tira de nós a responsabilidade do que fazemos. Efésios 4, olha lá o versículo 26. Irai-vos. Está na tela? Irai-vos. Vamos lá na tela, gente. Irai-vos. Junto na tela aqui, igreja. Irai-vos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui é um dos sérios problemas. Eu já passei por essa experiência, irmãos. Eu já deixei o sol se pôr sobre a minha ira com um problema com a minha esposa. Ela não está aqui hoje, mas eu falaria sem nenhum problema. Eu já deixei isso aqui acontecer. E quando você deixa isso acontecer, olha o versículo 26, 27. Não deis lugar ao diabo. Quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, você está dando lugar ao diabo. E quando você dá lugar ao diabo, o diabo vai tentar entrar para arrebentar a tua casa. É por isso, irmãos, que muitos casamentos estão se acabando. É porque as pessoas não sabem se comunicar verbalmente em casa. Elas deixam o sol se pôr sobre a ira. E aí, lembra que eu falei 2 áreas de comunicação? Então vocês me perdoem, eu vou ser bem objetivo aqui para finalizar essa meditação, sem ser detalhista, que não dá para ser detalhista. Quando eu e a minha esposa não se comunicamos, porque estamos irados com um com o outro, a gente dá lugar ao... Vocês entenderam? Então presta atenção, não posso ser explícito aqui, mas quando o Tiago está irado com a Cici e a Cici irada com o Tiago, os dois não têm comunicação íntima. Vocês entendem o que eu disse? Não tem comunicação íntima. O Tiago é o meio animal, o homem é animal nessa área, viu? Só que não deve ficar agora. O Tiago não quer nem perdoar, se não tomar cuidado, quer. Aí arrebenta a mulher de vez, porque não tem comunicação íntima nesse caso, é carnal, não é íntima. Só há comunicação íntima quando é aprovada por Deus, e não pode haver comunicação íntima sem perdão entre os cônjuges. Isso é sério. Não pode haver comunicação íntima sem perdão. Se houver relação nesse período, é só carne,
não tem Deus aprovando. Existe uma mulher sendo usada pelo homem, e muitas vezes um homem sendo usado pela mulher. O diabo está nesse negócio. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que Deus tem misericórdia da sua casa, da minha casa. E para os solteiros, pastor, eu quero entender mais. Eu estou à disposição de vocês para explicar para vocês isso com mais detalhes. Para os casados, pastor, quero entender mais. Eu estou à disposição de vocês para explicar isso. Mas preste atenção: quando o diabo tem um lugar, porque a comunicação íntima, ela na realidade é um abuso físico e não uma relação íntima. Relação íntima é Deus aprova, o homem aprova, a Cici aprova. Se Deus não aprova, alguma coisa está errada entre os dois. Deu para entender ou não? Alguma coisa está errada entre os dois. E aí é muito abrangente. Mas para finalizar hoje, eu disse que era o último texto, mas tem que ir agora para finalizar com vocês, Coríntios. E que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de vocês. Eu poderia continuar muito mais além, mas finalizando hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, para solteiros e para casados. Esse texto é muito importante. Então, portanto, guardem isso no coração de vocês. Para o solteiro, já vai casar sabendo. Para o casado, entenda que essa orientação de Paulo não foi uma orientação humana, foi orientação divina. Capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 em diante. Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Traduzindo vice-versa, não poderia ser colocado. Versículo 2: por causa da prostituição, porém, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Olhem para mim, por favor. Toda relação que não é com o seu esposo ou com a sua esposa é prostituição. Isso é Bíblia, não é eu que estou falando. Mas por causa da prostituição, cada uma tem o seu próprio, cada um tem a sua própria. Versículo seguinte, 3: o marido paga à mulher o que é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Versículo 5: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deu para entender ou não? Ó, Tiago, cuidado para você não dar lugar para o diabo te tentar. E quando é que dá lugar? É quando deixa o sol se pôr sobre a ira, o relacionamento conjugal verbal já não acontece e o íntimo não é verdadeiro. Por isso, irmãos, que muitas famílias estão padecendo. Que Deus abençoe você. Essa talvez tenha sido, diante de Deus eu falo isso para vocês, talvez tenha sido a minha mais forte expressão sobre esse assunto, sobre família, até hoje. Estou aqui tentando achar na minha mente outro dia que eu preguei sobre esse assunto da forma que preguei hoje, e eu não estou encontrando. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Já falei muito sobre esse assunto, mas não dessa forma que falei hoje. Que Deus abençoe sua casa. Você solteiro, você solteira, você que quer namorar, você que está namorando, você que quer casar, você que quer, ou melhor, você que já é casado. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe as suas finanças. Que Deus abençoe a sua comunicação. Que acima de tudo você se sujeite a Deus, para que você tenha uma família feliz. Continuo outro dia, se o Pai assim permitir. Fique em pé, por favor.